Seja bem-vindo ao Viva Mais, podcast sobre saúde e bem-estar. Aproveite o seu tempo livre e aprenda sobre os temas mais importantes para a qualidade de vida, cuidado, autoconhecimento e reflexões. Tudo com base na ciência e novos olhares, sem achismos. Cada episódio é uma jornada para aprofundar assuntos do cotidiano de maneira prática e simples. A partir de agora, descubra o que você pode fazer para viver mais. Viva Mais está no ar! Olá, sejam bem-vindos ao podcast Viva Mais. Hoje, a nossa conversa é sobre os cuidados necessários na hora de escolher uma instituição de longa permanência para idosos, as chamadas ILPIs. Sobre este assunto, eu converso a partir de agora com a Helena Menezes. Ela é técnica da Coordenadoria da Vigilância Sanitária de Campinas. Seja bem-vinda, Helena. Obrigada. Acho que para a gente começar sobre esse assunto, seria legal esclarecer o que é uma ILPI, né? E como ela funciona. Primeiramente, nós temos 3 tipos de estabelecimentos licenciados pela Vigilância que são destinados a cuidados para idosos. O primeiro seria a clínica geriátrica. Nós temos apenas uma no município, regularizada, para idosos que realmente têm problemas mais graves de saúde e requerem uma equipe de saúde 24 horas. Então, são serviços de saúde a clínica geriátrica. Depois, nós temos um outro equipamento que se chama Centro-Dia para o Idoso, onde o idoso pode passar parte do seu dia e volta para o seio da sua família ou para a sua casa para pernoitar. Nós ainda temos poucos desses equipamentos e o que predomina mesmo, que nós temos cerca de 170, são as instituições de longa permanência para idosos. Essas instituições, elas não são serviços de saúde, são serviços de interesse à saúde, são serviços com caráter social, residencial, para acolher pessoas com 60 anos ou mais, onde elas podem receber auxílio nas suas atividades de vida diária, como alimentação, locomoção, higiene. Então, essas são as que a gente vai focar mais hoje, que são as chamadas ILPIs. E é interessante frisar que para todos esses equipamentos há legislações sanitárias. Então, a vigilância, ela sempre trabalha dentro do princípio da legalidade, né? Baseando as suas ações na legislação existente, nas exigências, nas inspeções. Então, esse é um outro aspecto interessante também. As ILPIs são as instituições que as famílias geralmente procuram, né? Por exemplo, para deixar um parente, quando elas têm essa demanda da rotina de trabalho e não conseguem, né, associar com esse tempo disponível aí para cuidado integral, né? Sim, geralmente as famílias procuram, em alguns raros casos, aqui no nosso país ainda não é tão cultural o próprio idoso desejar ir para essas instituições, né? E são realmente para ficar residindo ali no local por longos períodos, né? Você comentou a questão do serviço de saúde, né? Quais são os requisitos, né, para funcionamento de uma instituição desse tipo? O que a pessoa ela tem que observar quando ela procura? Tá. A gente diria que a coisa mais importante quando você for procurar um serviço é ver se ele está licenciado, se ele tem a licença sanitária. Porque a licença, não vamos pensar só num papel, num documento. Por trás de uma licença tem várias coisas que já foram atendidas. Primeira delas, por exemplo, é a aprovação do projeto arquitetônico deste estabelecimento. Ele tem que apresentar um projeto para a vigilância vai avaliar com o setor técnico de engenharia se o local, a estrutura, as instalações atendem o que é preconizado na legislação, em termos de metragem, de ambientes. Então, isso já é uma etapa muito importante. Após a aprovação desse projeto, ela vai sofrer uma inspeção no local. Então, lá nós vamos ver se as instalações estão de acordo com o projeto, por exemplo, número de camas, espaçamento, instalação de equipamentos de ajuda, como barras de apoio em banheiro, pisos antiderrapantes, proteção em locais de altura, que possa ocorrer uma queda. Então, nós vamos ver também processos de trabalho no local, limpeza, quadro de recursos humanos, material de higiene dos idosos, boas práticas de alimentação, acompanhamento de saúde, registros, prontuários, né? Contratos. Então, ela já sofreu
essa primeira inspeção. E o terceiro ponto que é muito importante é que para o licenciamento precisa haver também um responsável técnico que responda pelo serviço. É um profissional exigido pela legislação, deve ter curso superior e ele responde também pelo funcionamento, assim como o responsável legal. Então, esses já são 3 pontos super importantes. O outro é que para pedir um licenciamento sanitário, no nosso município, o sistema já direciona automaticamente para o Corpo de Bombeiros e para o urbanismo. Então, serão 2 órgãos que também vão acompanhar o estabelecimento para emissão das suas licenças e liberação para funcionamento. Então, é muito importante que o serviço tenha a licença sanitária. Você explicou, né, dessa questão da atuação multissetorial, né, secretarias aqui envolvidas na prefeitura. Agora, para a população, a orientação é fazer uma visita prévia, observar esses requisitos de segurança, conversar. O que acaba sendo mais eficaz na tua avaliação? Sim, eu diria que a primeira coisa é perguntar se tem a licença sanitária, que ela deve estar afixada na parede, num local visível, isso é o que diz a legislação. Os segundos pontos que a gente observa sempre, higiene, né, salubridade, paredes não tem umidade, bolor, iluminação, ventilação, espaçamento de mobiliário, produtos de higiene se estão bem separados por idosos, o processamento das roupas, a parte da alimentação. Tem coisas que a família não vai conseguir observar com tanto rigor, mas é importante fazer essa visita, né? Ver onde o idoso vai dormir, a cama, as condições do colchão, as condições de segurança, né? O quadro de recursos humanos, o horário de visita não é especificado na legislação, mas uma casa com horários de visita muito rígidos também não é uma coisa aconselhável, né? É uma residência que o familiar não possa chegar em qualquer horário para participar, ver como o idoso está se alimentando, ou durante qualquer período do dia que seja importante para a família estar ali. Então, esses são alguns requisitos mais importantes. E por que é importante a família estar próxima? A família é o maior vigilante, porque nós vamos anualmente para a renovação da licença sanitária ou caso haja solicitação de algum outro órgão, como o Ministério Público ou uma denúncia. Mas a situação ela pode ir mudando também ao longo desse ano, né? Pode acolher mais pessoas do que comporta, pode mandar funcionários embora, pode diminuir a quantidade de alimentação. Então, a família, eu diria que é o vigilante mais importante, porque ela observa as mudanças naquele idoso, do dia a dia, o que eu não consigo observar, né? Se ele emagreceu, se ele mudou o comportamento, se ele está mais assustado, como é a higiene dele. Então, a família é muito importante que esteja próxima, acompanhando a vida desse idoso na instituição. Ter essa proximidade e desconfiar, de certa maneira, né, de algumas coisas muito restritivas, né, que impedem esse contato, né, Sim. E uma fiscalização mais eficiente da própria família, né, de ter esse acompanhamento. Esse Sim. mercado ele tem aumentado aqui em Campinas, Eliana? Como que tem sido? Tem o número de estabelecimentos hoje, uma estimativa? Sim. Eu acompanho esse estabelecimento já faz 20 anos. Então, eu fui vendo um crescimento realmente no número de estabelecimentos. Hoje, nós conhecemos cerca de 170 instituições. Tá? Não que todas estejam licenciadas, algumas estão em processo, muitas estão em processo, outras já com licença. Nós notamos um crescimento que é interessante, porque vem ao encontro da necessidade da própria sociedade, né? Nós estamos envelhecendo, as famílias têm um núcleo menor, mulheres trabalham fora, que sempre foram as maiores cuidadoras, né, de crianças e idosos, e a própria demanda de idosos por terem uma vida mais independente, não precisar ficar morando com a família. Nós notamos um crescimento muito grande, mas também crescimento de 2 tipos de estabelecimento. Vieram grandes redes, muito organizadas, mais com um caráter empresarial, que tem uma hotelaria melhor, com franquias, e um crescimento muito grande também de estabelecimentos menores, negócios familiares, a gente diria, que a família trabalha, a família organiza, faz faxina, o outro é cuidador, o outro fica com a alimentação.
E estes estabelecimentos, muitas vezes, iniciam as suas atividades sem estarem regularizados. Pela legislação, eu só poderia abrir a porta e colocar o primeiro idoso com a licença sanitária na mão. Mas o que acontece, até por recursos econômicos ou falta de conhecimento, a maioria dos estabelecimentos abre as suas portas, começa a funcionar e ou mais tarde decide se regularizar ou por denúncia nós fazemos uma inspeção, acabamos fazendo uma autuação e a pessoa vai começar a se regularizar ou não, muitas vezes fecha, abre em outro lugar, né? Então, isso é um problema, porque muita gente que abre um estabelecimento não conhece sequer a legislação sanitária. Se eu vou abrir uma farmácia, um restaurante, uma clínica, eu preciso conhecer as exigências que estão na legislação sanitária e outros requisitos legais antes de eu abrir esse estabelecimento. Então, muitas vezes, quando a gente chega num lugar assim pela primeira vez, muitas vezes ele está bom, tem condições satisfatórias de limpeza, alimentação, cuidados, a gente vai autuar por falta de licença, sempre precisa dar um relatório, mas muitas vezes as condições são muito precárias, né? Não tem padrões que atendam minimamente o que precisa ter de boas práticas para funcionamento, o que leva a uma interdição, né? Não que ele não possa ser desinterditado depois, se ele adequar, fizer todas as adequações, muitas vezes ele pede a desinterdição, né? O licenciamento. Antes a gente estava até conversando sobre os números, né? No ano passado foram 139 inspeções, né, que resultaram em 20 interdições, e neste ano, de janeiro a agosto, já foram 89 inspeções, correto? E acabaram já com 7 interdições. São números que preocupam, né, pela quantidade, né? Sim, preocupa, mas, assim, a interdição é o último recurso que nós usamos. Porque, diferente de uma farmácia, que eu fecho a porta, a pessoa vai na farmácia ao lado. A ILPI tem pessoas ali adaptadas, alojadas, então, assim, a interdição realmente é o último recurso. Ela poderia ser feita até por falta de licença, isso está contemplado na legislação, mas não seria razoável. Então, nós vamos realmente acompanhando para que esse estabelecimento vá se adequando, vá se regularizando. É claro que tudo tem um tempo permitido, né? Não vai ficar 5 anos para se regularizar. Mas preocupa especialmente esses negócios muito pequenos, sem condições boas de higiene, com pouco recursos humanos, né? Sem documentação, tem casas que nem contrato com os idosos possuem. Então, é uma preocupação, mas eu acho que é um segmento em Campinas, como nós vimos trabalhando já há muitos anos, é um segmento que tem apresentado melhoria. A gente fica bem satisfeito com isso, porque são estabelecimentos muito importantes para a nossa sociedade. Nós precisamos de casas boas, que trabalhem com seriedade, com boas práticas, regularizadas, né? Porque é uma demanda da sociedade, cada vez mais crescente. Então, a finalidade não é que vamos fechar as casas, quanto mais, vamos qualificar essas casas para aqueles que realmente querem trabalhar direito, com honestidade, integridade, tenham seus negócios funcionando de uma forma adequada e oferecendo um serviço de qualidade para a nossa população idosa, né? Agora, pensando em quem está propondo, né, a abertura de uma casa, né, de longa permanência, que orientação que vocês fazem, né? Você está comentando que é dada uma oportunidade, né, para correção, para melhoria, enfim. Como que a pessoa pode buscar essa ajuda para ter um negócio regularizado, né, e oferecer qualidade para as pessoas? Uhum. Então, a vigilância, a gente está aberto sempre para orientações. Muitas pessoas nos mandam e-mail, telefonam, pedem o agendamento de uma reunião para que sejam orientados quanto à legislação, quanto às coisas que são necessárias. Às vezes é um projeto arquitetônico que está com muita dúvida, a gente consegue dar uma orientação também, passa a legislação. E toda a inspeção, nós também emitimos um relatório. Então, o proprietário ele tem um relatório com as coisas que ele precisa adequar, modificar, para que ele consiga caminhar com esse processo. É um pouco burocrático, mas ele é bem possível, tanto que nós estamos aí com uma quantidade bem elevada de estabelecimentos licenciados, né? Perfeito.
Agora, para as famílias que precisam desse serviço, né, uma demanda aí cada vez mais crescente, até pelo perfil da população, né, está envelhecendo mais, a dificuldade da economia, enfim, o país como um todo, como aquela pessoa pode, né, denunciar uma irregularidade ou fazer saber se há alguma coisa incorreta que precisa ser melhorada ali na hora de fazer um contrato? Qual que é o caminho para a pessoa? Tá, eu acho assim, para problemas menores dentro da própria LPI, a gente sempre fala que a família ela tem que ser protagonista, ativa também, porque ela está comprando, ela é um consumidor de um serviço privado, né? Nós temos só 6 no município que são ILPIs cofinanciadas pela prefeitura, as demais são serviços privados. Ela, por exemplo, às vezes vem uma denúncia, estão pondo água no leite do meu pai. É uma coisa que a vigilância não vai conseguir ver isso, mas a família tem como tomar alguma providência, ou tira o pai, põe em outro local. Agora, denúncias realmente que cabem à vigilância sanitária, a gente pede para fazer pelo 156. O canal 156 é o nosso canal oficial de denúncia. Nós sempre vamos acolher essa denúncia, avaliar essa denúncia, às vezes é um lugar que já é conhecido, acompanhado, e vamos fazer uma inspeção. Às vezes a denúncia, ela fala de alguma violação de direitos que não é da vigilância sanitária, mas aí ela pode ser do Conselho do Idoso, da Secretaria de Assistência Social, ou Ministério Público, né? Às vezes é uma questão de saúde de trabalhador também, que a vigilância também precisa avaliar. Então, o canal oficial é o canal 156. Perfeito, Helena. Queria saber se você quer complementar, né, com mais alguma orientação, alguma dica para quem está assistindo aí nosso podcast. Eu acho que o mais importante realmente é a pessoa procurar um serviço regularizado, porque às vezes a gente tem a impressão, eu não sei se é por desconhecimento, mas que as famílias, elas não valorizam muito essa coisa do estabelecimento estar regularizado. Ah, eu arrumei um lá com o preço melhor, é lá que eu vou pôr. Sendo que há estabelecimentos de todos os níveis licenciados e acompanhados, né? Então, acho que isso é importante. A população, ela se responsabilizar por optar por serviços que estejam regularizados, porque isso também favoreceria muito, ajudaria nessa questão das instituições se regularizarem, e ela estar mais próxima e avaliando o serviço contratado, como um vigilante ativo do seu idoso, né? Eu acho que seriam os pontos mais importantes. Perfeito, Helena. Eu agradeço pela sua participação. Eu que agradeço, é sempre bom a gente estar divulgando um pouco o nosso trabalho e alguns pontos que são importantes para a saúde da população, né? Então, a gente está sempre à disposição, se o munícipe quiser ligar também para nós e tirar dúvidas, às vezes liga perguntando sobre regularização de serviços, a gente também pode informar aqueles que estão licenciados, porque é um dado transparente que sai em diário oficial, né, quando publica uma licença. Então, nós estamos também abertos para tirar dúvida, tanto de quem queira abrir um estabelecimento, como de quem queira institucionalizar um parente. Tá certo. Obrigado, Helena. Obrigada. Na semana que vem, o podcast Viva Mais volta com um novo tema de saúde e bem-estar. Até lá!